Olá, amigos, bem-vindos ao nosso curso de terapia espiritual. O objetivo desse curso é formar terapeutas que tenham a ideia de que o ser humano é um ser muito mais complexo do que o simples materialismo quer implantar. A psicologia espiritual observa o ser humano em seu diverso aspecto, como falei, social, cultural, familiar, emocional. Em todos os seus aspectos a gente observa. E o aspecto religioso também é muito importante. Ou seja, a terapia espiritual leva em conta a religiosidade do paciente. O ideal é formar terapeutas espirituais que estejam ligados à Igreja Católica, aos evangélicos, aos espíritas, aos muçulmanos, aos budistas, enfim. A terapia espiritual se serve para o atendimento de inúmeras religiões, observando o seguinte, que o melhor para atender uma pessoa religiosa é outra pessoa religiosa. Ou seja, quando a gente direciona o nosso atendimento para o público que precisa de falar uma palavra igual a que nós compreendemos na nossa religião, a terapia se transforma em um processo mais fácil. O ideal é um evangélico atender terapeuticamente um outro evangélico, um muçulmano, um espírita, um católico, buscar terapeutas da mesma religião, fugindo do paradigma que até hoje impera na nossa ciência, que é o paradigma materialista. Os materialistas querem tirar o espírito, só que nós somos espírito, nós somos alma. E por mais que eles utilizem de maneira discreta, camuflada, a ideia de alma, de self, no final das contas estamos falando da mesma coisa, do espírito, da alma humana. Então o conhecimento religioso é muito importante para a formação do terapeuta e para o tratamento dos pacientes. E como um paciente poderia ter melhoras com a psicologia espiritual? Para que ele possa ter a melhora, é necessário que peguemos o que há de melhor na religião. Geralmente é o aspecto moral. Normalmente em todas as religiões se prega a honestidade, o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Se prega o cultivo de valores que fazem com que a pessoa se transforme. Essa transformação é necessária para o equilíbrio de todos nós. Porque não existe nada parado no universo, tudo é movimento. Nós nos transformamos a cada dia, em cada vez que a gente levanta da cama, somos uma pessoa nova, mais velha, mais consciente, com um acúmulo de conhecimento um pouco maior. As modificações acontecem naturalmente e algumas das modificações elas são fruto da religião em que estamos. Como eu falei, um espírito interfere em outro. Isso significa que quando a gente conversa com alguém, quando a gente ouve uma palestra, quando ouve um sermão, nós estamos adquirindo alguma quantidade de conhecimento. E essa quantidade de conhecimento tem o poder de alterar o nosso comportamento. Ciente disso, a gente vai utilizar do conhecimento religioso para tratar o paciente. O que ele acredita? A fé é algo muito importante para a nossa vida. Em momento próprio, no nosso curso, a gente vai falar um pouco mais a respeito das crenças limitantes, do poder da palavra, do poder da fé. E vamos observar que muitas vezes, quando a gente abraça uma ideia, um comportamento religioso, muitas vezes a gente vence inúmeros defeitos em nossa vida. Que defeitos são esses? Varia o infinito. Pode ser a bebida, o cigarro, a traição, o excesso de comida, não importa. Cada um tem o seu vício, o seu desequilíbrio, aquelas tendências naturais de outras vidas que nos levam a voltar a errar. Isso significa que nós temos de corrigir a nossa postura e a religião é uma alavanca muito boa, porque há tempos a religião vem tirando as pessoas do desequilíbrio. E assim a gente pode dizer que o paciente da terapia espiritual é qualquer pessoa religiosa que tenha a vontade de se melhorar. E aí a pessoa vai ser treinada a pensar de maneira correta, a se comportar de maneira correta, porque a partir do momento que a gente modifica o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir,
nós vamos ter muita modificação no nosso comportamento e modificação para melhor. Logicamente, existem modificações para pior, mas não na terapia espiritual. Qual é essa modificação para pior? Quando a pessoa se pega muito num discurso materialista, de aproveitar todas as oportunidades, de beber toda a bebida, de comer o máximo possível, de transar com qualquer um. Quando a pessoa vai na mentalidade materialista, do aproveitar o máximo da vida, muitas vezes a pessoa só está adquirindo mais doença, porque a ideia do carpe diem, viva o dia, ela é muito perigosa para o nosso equilíbrio emocional, social, financeiro. O ideal é termos consciência do que fazemos, certo de que a vida continua, certo de que se eu não me precaver agora, se eu não agir corretamente agora, eu vou sofrer as consequências. Aí você vai me perguntar, e o materialista não aproveitaria com a terapia espiritual? Não é destinada para ele, mas todo conhecimento que está na terapia espiritual pode ser proveitoso até mesmo para o materialista, aquele que não acredita em Deus, aquele que não segue uma religião, porque a base da terapia espiritual é a compreensão do que nós somos hoje. O passado é muito importante, mas a gente não precisa voltar ao passado, descobrir quem fomos no passado para resolver os nossos conflitos. Basta diagnosticar, observar o que somos hoje para saber as tendências do passado e propor soluções para o futuro. Então, inclusive, o materialista pode aproveitar muito da terapia espiritual, observando a base, observando que, modificando o comportamento, grande parte do nosso problema de saúde também será interrompido, será tratado. Apenas para evitar muita polêmica, muita discussão, apenas para evitar abrir muito leque, é que durante o curso não vou tratar de uma religião ou outra. Posso citar algum conhecimento que se torna algo importante, já que a terapia espiritual leva em conta a religiosidade dos pacientes, mas eu não vou me fixar a nenhuma religião. Não é objetivo da terapia espiritual se limitar a apenas uma religião, embora a base dela esteja na continuidade da vida, na reencarnação e na influência espiritual. Mesmo assim, a terapia espiritual ela não vai se focar em nenhuma religião. Podemos citar um ou outro princípio que seja comum à maioria delas. O nosso foco durante o curso será o lado terapêutico. Embora respeitemos a fé dos pacientes, embora compreendamos a necessidade de um terapeuta de determinada religião tirar suas dúvidas, mesmo assim nós vamos focar mais no lado terapêutico do que no aspecto religioso, que tenho certeza, o próprio terapeuta que se formar, ele vai pegar o que há de melhor na terapia espiritual e fazer um trabalho de adaptação para os pacientes que for tratados pela terapia espiritual. Um dos conhecimentos que nós temos em terapia espiritual é que a fé do paciente é muito importante. Isso eu falei há pouco. Isso significa também que se eu acredito no passe magnético, logicamente, na minha religião, eu acredito no passe magnético. Mas se o paciente acredita no passe magnético, pelo simples fato dele acreditar neste tipo de tratamento, ele se prepara psicologicamente para receber o tratamento e o tratamento se torna mais eficiente. Existe um conhecimento na ciência que fala que se o paciente conhece que está sendo tratado com determinado medicamento, esse conhecimento do paciente vai interferir no resultado do tratamento. E por que eu estou falando isso agora? Porque nós somos sugestionáveis. E por incrível que pareça, o nosso cérebro é uma farmácia viva capaz de promover a cura. Nós temos todas as substâncias químicas necessárias para a nossa saúde. E o nosso cérebro, instigado, movimentado, direcionado para a cura, é capaz de produzir hormônios. Os hormônios afetam o funcionamento do nosso organismo, da nossa alimentação, de maneira a proporcionar, desde a anestesia, a cura de inúmeras doenças. Logicamente, eu não vou ser ignorante e negar que existe uma necessidade
de alguns tratamentos que a fé não tem como curar, que a terapia espiritual ainda não tem ferramentas para tratar. Ou seja, existem doenças que a cura pode ser obtida pela fé. Tanto é que Jesus curou inúmeras pessoas, algumas delas simplesmente conduzindo-as ao perdão, ao auto-perdão, conduzindo a uma vida diferente. Mas se a gente for parar para pensar, uma perna quebrada, às vezes um tumor mais avançado, às vezes se faz necessário uma cirurgia, um tratamento mais ostensivo. E não nego, alguns medicamentos também são necessários, porque a química do nosso corpo falta, carece de algumas substâncias. Exemplo, se eu não tomo sol, eu vou ter carência de vitamina D. Se eu não chupo laranja, se eu não chupo limão, eu posso ter um problema de escorbuto. Então, nosso organismo também precisa ser tratado. Aliás, nós somos seres integrais. Isso significa que nós temos que cuidar do lado físico, espiritual e material, social, cultural, religioso. E todos os aspectos nós temos de estar em equilíbrio. Nós respeitamos a religião de todas as pessoas, nós respeitamos todos os tipos de tratamento, por mais absurdo que sejam, pois se a pessoa crê, se o tratamento tem resultado na pessoa, mesmo que seja por um efeito placebo, esse tratamento é válido. Então, respeitando a religião de todos, respeitando a terapia de outros especialistas, é que fundamos, inauguramos, criamos a terapia espiritual. Sinta-se convidado a participar desta terapia, de maneira a fazer o curso, comprar o livro e colocar em prática a terapia espiritual na vida dos pacientes. Meu nome é Paulo H.C. Gonçalves, serei o vosso professor. Que Deus abençoe a todos nós.